Tá, mas a pergunta do Jacinto é muito objetiva. Se eleito, vai romper relações com o Estado de Israel? Se eleito, a nossa política externa vai expressar esse posicionamento público, né, em relação à defesa do Estado palestino. Como isso vai se traduzir, se é em cobranças públicas na ONU ao Estado de Israel, se é uma ruptura de relações, se é em relação aos acordos comerciais, isso é algo que precisa evidentemente ser tratado, debatido com muito mais cuidado. Eu não tenho como me antecipar numa questão como essa. Mas a nossa posição categórica é uma posição de defesa incondicional do Estado palestino e de um Estado laico. Ainda na questão internacional, vamos saber a questão da Venezuela, né? Quer dizer, inclusive é um assunto que a gente vive, de certo modo, o pessoal. Quer dizer, há um autoritarismo, há excesso no governo Maduro, e como é que seria uma relação Brasil-Venezuela no governo Boulos? Olha, nós temos que fortalecer a relação com todos os nossos parceiros da América Latina. A relação prioritária do Brasil deve ser uma relação sul-sul. Historicamente, se construiu uma relação internacional pautada numa subordinação às grandes potências capitalistas do Norte, né, em especial os Estados Unidos. Uma relação que, como já se disse, falava grosso com os vizinhos sul-americanos e fino com os Estados Unidos. Esse tipo de coisa não dá para existir. Isso voltou agora no governo dele, né? Expressa talvez da maneira mais dramática com os exercícios com forças armadas norte-americanas na Amazônia, com entrega da base de Alcântara e ainda com o escândalo que foi a Petrobras topar pagar uma dívida na justiça americana sem ter sido condenada. Uma dívida não, pagamento de supostas indenizações por perdas para fundos adultos de 10 bilhões de reais no momento que o país está numa crise grave. Agora, em relação à Venezuela, eu defendo a autodeterminação dos povos. O destino da Venezuela tem que ser decidido pelos venezuelanos, né? O governo da Venezuela, você pode ter todas as críticas, eu posso ter todas as críticas. Agora foi um governo eleito pelo povo da Venezuela, e se o povo da Venezuela resolver mudar de governo, tem eleições onde ele pode fazer isso. Eu acho curioso as suspeitas que se levantam sobre as eleições na Venezuela. Eu vejo mais suspeitas na eleição do Trump nos Estados Unidos, marcada por fake news, por manipulação de rede, por denúncias de intervenção externa, do que na eleição venezuelana, que foi feita por observadores internacionais, inclusive, e naquele momento reconhecida pela própria oposição, né? A derrota em relação ao Maduro que colocou no governo. Na Venezuela se fala tanto, eu vejo muitos setores da imprensa brasileira falando sobre a Venezuela. Bom, ao menos, fale se quiser, não estou aqui legitimando nada, o Maduro foi eleito. O presidente do Brasil não foi eleito. Ele não foi eleito pelo voto popular. Então, acho que as coisas têm que ser colocadas no lugar. Nós não podemos ficar discutindo um quintal alheio sem olhar o nosso quintal. A Venezuela é evidente que tem problemas. Tem problemas econômicos, inclusive graves, e que tem a ver, na nossa avaliação, com o tema do petróleo, essencialmente. A Venezuela é uma economia absolutamente dependente do petróleo. Houve um erro de não diversificar a matriz produtiva e a matriz econômica do país, quando houve oportunidade para isso. O problema é que, há 5 anos atrás, o barril do petróleo custava $110. Depois, o barril do petróleo baixou para $40. Uma economia totalmente dependente dessa entrada de recursos do petróleo entrou numa crise muito grave. Então, para ficar bem claro, o senhor defende o governo venezuelano? Não é isso? Veja, eu defendo que o povo venezuelano discuta os seus rumos, e não como vem o secretário de Estado dos Estados Unidos sugerir golpe militar ou invasão estrangeira na Venezuela. Isso não pode ser admitido. Quem tem que definir quem vai governar a Venezuela é o povo da Venezuela. Eu não sou candidato a presidente da Venezuela, sou candidato a presidente do Brasil, então eu não vou me imiscuir nos assuntos internos da Venezuela.